Então, gente, como o outro vídeo eu terminei na parte da mulher sabe edificar, a tola destrói. Vamos lá. Eu não fui criada tendo pai e mãe. Não fui criada com casal. Não sei se vocês vão me entender. Meu pai faleceu, minha mãe tinha... Eu tinha 2 anos quando meu pai faleceu. E a minha mãe tinha 42 anos. E ela nunca mais quis casar com ninguém. Nunca mais. Ela sempre falou que não ia colocar homem dentro de casa para judiar de mim e das minhas irmãs. E a minha mãe também tinha pânico de homem, porque minha mãe sofreu muito na mão do meu pai. Na verdade, minha mãe sofreu na mão do meu pai o mesmo que eu iria sofrer na mão do José se eu fosse aquela mulherzinha boba de abaixar a cabeça. Porque na verdade foi o que eu sofri enquanto eu tentei ser a mulher sábia que edificava o lar, entendeu? Foi o que eu sofri. Então eu não tinha noção de como era um casal, como era um casamento. O que eu via sobre casais, sobre casamento, era o que eu via nos desenhos da Disney, né? Que os príncipes acordavam as princesas com um beijo e viviam felizes para sempre. E as coisas que via na novela, nos filmes. E era tudo muito bonito, né, gente? Casal de novela, de filme, é tão lindo, é tão lindo. E meu sonho da minha vida era ter um casamento daquele. E eu achava que casamento era aquilo, sabe? Eu, na minha inocência, até os 46 anos, eu achava que casamento era aquilo ali. Então, eu sonhava em ter esse casamento. Então, eu me desviei quando eu tinha 15 anos, porque eu engravidei, sabe? Engravidei do meu namorado, sofri muito na mão dele. Ele era outro que era opressor, agressor, apanhava igual cachorro na mão dele, igual cachorro. E por eu ser bobinha, né, criada na igreja, quietinha, apanhava quieta. Até que eu larguei dele com 19 anos e prometi pra mim mesma que nunca mais ia apanhar de homem na minha vida. E realmente não apanhei. Depois disso, tive 5 casamentos que não deram certo, mas eu bati de frente com todos eles. Aí tá, e fui conhecer o José, né, aí começou a fase, né, das agressões, eu tentei me abrir com pastores, pegar conselho, né? Com pastora, missionária que eu conheci. Aí, gente, pra me abrir era o maior sacrifício, porque o José tomava conta. Ele tomava conta de tudo que eu falava, de tudo que eu conversava no WhatsApp, no Facebook. E se eu falasse muito tempo com uma pessoa, ele falava que eu tava falando dele e quebrava meu celular. Por isso que eu não tenho celular. Ele quebrava tudo, tá? Ele quebrava tudo. Meus celulares são ele. Os meus celulares é ele que quebra. Por isso que vocês vão sempre ouvir eu falar. Vai ouvir não, porque em nome de Jesus ele não vai voltar. Mas vocês sempre ouviram eu falar. Ah, o celular quebrou, eu tô com esse aqui, a memória desse aqui não é boa. Porque aí eu parei de comprar coisa boa, né, gente? Esse último que eu tinha mesmo, eu paguei R$300 nele usado. Eu parei de comprar coisa em loja. Eu parei de comprar coisa boa, porque ele quebra. Ele quebra. Ele quebra. Se uma pessoa me pedir conselho e eu conversar com a pessoa 5 minutos, ele fala que eu tô falando dele e quebra o celular. Aí vamos resumir, senão eu não vou conseguir falar tudo. Aí, menina, pegava e marcava de conversar, por exemplo, com a pastora. Menina, pegava, marcava, vamos supor, na terça-feira. Pastora, preciso falar com você, tem como? Ah, tem, Delma, vem aqui na quinta-feira, 6 horas antes do culto que a gente conversa. Aquilo ali eu apanhava. Terça, quarta e quinta-feira, até 6 horas, eu apanhava. Motivo, ele alegava que eu marquei com a pastora para falar mal dele, para fazer fofoca dele, para tentar queimar o ministério dele, tá? E que eu não tinha noção de como que Deus pesava a mão nas pessoas que tentavam acabar com o ministério do outro, que realmente não é. Ele não está errado. Só que ele não entendia que eu não estava fazendo fofoca dele. Eu não estava tentando acabar com o ministério dele. Eu não estava tentando destruir a vida dele. Eu estava querendo conversar com a minha pastora sobre as coisas que estavam acontecendo comigo. Comigo. Que a partir do momento que ele me agredia, que ele me espancava, já não era ele, era sobre mim. Entendeu? Ah, então eu não vou acabar com o teu ministério, não, bonito. Porque, tá, você tá me batendo, mas não vou falar pra ninguém, não, senão vai acabar com o seu ministério. Vou acabar com o teu ministério.
Legal, né? Então eu vou apanhar o resto da vida pro bonitinho se fazer de santo no altar. Errado. Muito errado. Muito errado. Aí, escuta só. E nisso começou, né, a aparecer esses vexames, Samuel Mariano, tá. E eu olhava assim e falava assim, gente, eu acho que essas mulheres passam pelo mesmo que eu passo aqui dentro de casa. Elas têm que aguentar adultério, elas têm que aguentar agressão, elas têm que aguentar tudo quieta. Por quê? Porque se elas abrirem a boca para falar alguma coisa, elas estão acabando com o ministério dele, entendeu? Essas, bem ou mal, elas vivem do ministério dele. E teve uma vez que eu tentei me abrir no Facebook, falaram pra mim, irmã, não faz esse tipo de postagem não, tá acabando com o teu ministério. Gente, como assim eu tinha que aguentar agressões, acusações, porque se eu tentasse me abrir, que eu estava sofrendo agressões na minha casa e estava acabando com o meu ministério, como assim? Para me mostrar que eu era uma mulher de Deus, de ficar dentro da minha casa apanhando? Presa dentro da minha casa, que chegou uma hora, gente, depois eu chego nessa hora. Aí, tá, ia conseguir falar com a pastora, e ele sempre gritando, pra começar não tinha privacidade nenhuma. Colocava 3 cadeiras no meio da igreja, com todo mundo passando pra lá e pra cá, escutando tudo que eu tava conversando. E eu não sei vocês, mas a gente, mulher que sofre opressão, agressão, nós temos vergonha de conversar sobre isso. Vergonha. Você imagina conversar com um monte de gente passando pra lá e pra cá. Então eu tô tendo que resumir tudo, vou ter que ir às pressas. Então o que acontece? Aí ali minha filha começava a conversar com a pastora, ele virava tudo contra mim. Tudo contra mim. Não, pastora, ela tá falando isso daí porque ela é uma adúltera. Ela adúltera, ela é isso, ela é aquilo, ela não presta, ela não vale nada, porque ela é uma safada, uma sem vergonha, porque ela é isso, porque ela é aquilo, e tá tentando acabar com o meu ministério, tá tentando me destruir, tal. Só que nisso aí eu moro numa cidade pequena, e aqui todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo sabe que nem quando eu estava no mundo, eu não era de ficar com entra e sai de macho dentro da minha casa. Eu não era de ficar em porta de bar. Eu não era. O máximo que eu fazia era trabalhar o dia inteiro, no final do dia juntar os meus filhos e ir pra lanchonete, ir pra pizzaria, entendeu? Era o máximo que eu fazia. Eu não era de ficar. Aí a pastora, não, a ideia não é de fazer isso não, tal. Aí, então, ideal. A mulher sabe edifica a casa, a tola destrói. Vê onde você tá errando e tenta consertar. Ok. O que a Idelma fazia? Me implicava porque eu ia no mercado e dava confiança. Idelma não ia no mercado mais. Me implicava porque eu ia no posto de gasolina, colocar gasolina no carro, dava confiança pro frentista. Porque ali é assim, se fosse mulher que me atendia, eu andava com ela, se fosse homem, eu andava com ele. Eu era desbloqueada, como ele mesmo fala, eu era desbloqueada. Aí já não colocava gasolina no carro mais. Aí sim. Gente, resumindo, que não vai dar tempo de eu contar a história toda, por causa desse telefone abençoado. Mas resumindo, chegou na fase, porque eu não podia sair nem aqui na janela, eu não podia sentar aqui, pra vocês terem uma ideia. Se eu sentasse aqui, ele alegava que eu estava sentada aqui pra dar confiança pro mecânico que arrumava carro ali. Entendeu? Então eu não podia. Chegou a fase de eu ficar dentro de casa, com a casa toda fechada, e eu só podia me sentar num sofá que tinha aqui. Então a minha limita, nem no meu quarto eu podia deitar, porque como meu quarto é na frente da casa, ele alegava que eu ficava na cama dando confiança pro mecânico. Então a minha vida se resumia na seguinte forma: sentada no sofá que ficava aqui, ou na cozinha cozinhando, entendeu? Eram as duas coisas que eu podia fazer, sem celular, porque se eu usasse o celular, eu estava falando mal dele, dando confiança para homem, então sem celular, eu era uma prisioneira, literalmente. Eu vivia numa prisão. E chegou o ponto de que eu não podia conversar com os meus filhos, tá? Ele alegava que eu tinha relacionamento com os meus filhos, tá? E ele falava pra mim, você é podre. Você tem relacionamento com teus filhos, você vai direto pro inferno.
inferno. Você vai direto pro inferno. Você é uma crente podre. Você é uma crente podre. Você é uma crente nojenta. Você é uma vergonha pro evangelho. Tá? Eram as coisas que eu ouvia do marido que eu tanto tinha pedido para Deus, do companheiro que eu tinha pedido para fazer a obra comigo, para ser meu companheiro. Eram as coisas que eu ouvia. Então, chegou a fase que eu ficava presa dentro de casa, eu não podia olhar para os meus filhos, porque se eu olhasse para os meus filhos, ele falava que eu estava fazendo gesto para eles conseguirem homem para mim. Aí chegou uma fase também que estava implicando com os meus filhos no celular, porque os meus filhos jogam online, então eles ficam conversando por telefone com os amiguinhos dele. Também já estava implicando, porque era macho meu, os meninos estavam em ligação e eu ficava em códigos, eu mandava códigos. Tossir. Se eu ficasse gripada, eu não podia tossir, porque se eu tossisse era código que eu estava mandando. Eu não podia espirrar, eu não podia coçar o olho assim, ó. Se eu coçasse o olho era código. Gente, era absurdo, era absurdo, era absurdo, era absurdo. E eu com os conselhos, mulher sábia edifica a casa, vê onde você tá errando, e eu tinha que pedir pra Deus pra não ficar gripada. Quando eu começava a tossir, eu falava, vai pai, eu vou ficar gripada, pelo amor de Deus, pai, não me deixa ficar gripada. Porque se eu ficasse gripada, querido, eu apanhava. Quantos dias eu ficasse gripada? Eu apanhava porque eu tava com códigos, tossindo porque era códigos que eu mandava para os meus filhos, códigos que eu mandava para o mecânico aqui na porta, códigos que eu mandava para macho, se eu tossisse, se eu espirrasse, era códigos. Então chegou num ponto, gente, que para dormir, dormia com a porta trancada, a chave dentro do bolso dele, ele tirava a chave, colocava dentro do bolso dele e encostava a cama na porta, para ter certeza que eu não ia sair. Entendeu? Chegou a fase que eu tava prisioneira. Se alguém chamasse no portão e não podia atender, era ele que ia atender ali, minha mãe despachava as pessoas, tá? Eu não podia conversar com ninguém, eu não podia ir na casa de ninguém, eu não podia frequentar festa de ninguém. Prisioneira, literalmente. Prisioneira dentro de casa. Se alguém me convidasse para o aniversário, ele falava que a gente tava em consagração, ele fazia eu ficar o dia inteiro presa dentro do quarto. Desse jeito que eu tô te falando. Quarto trancado, cama na porta, o dia inteiro de jejum orando, nos consagrando, para não correr o risco de eu iniciar o aniversário. E eu tô, mulher sabe de ficar a casa, tá bom, aceito. Só, gente, que chegou uma fase que eu peguei e virei e falei assim, gente, eu não tô edificando a casa, por mais que eu esteja fazendo, eu não estou edificando a minha casa. Pelo contrário, eu estou tentando ser a mulher sábia que edifica a casa, eu estou destruindo a minha casa. Eu estou destruindo, porque uma casa... Gente, cheguei ao ponto de não ter uma vassoura para limpar uma casa. Eu estava vivendo no chiqueiro, porque como eu não trabalhava, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para comprar uma vassoura para limpar uma casa. Não tinha, gente, não tinha. Tá? Se vocês verem os primeiros vídeos, vocês vão ver que são vídeos de capina. Era o máximo que eu conseguia fazer, capinar, mesmo assim com enxadas emprestadas do senhor da outra casa que eu morava. Vocês podem ver, são vídeos de capina. Vocês vão ver sempre vídeo de capina, vídeo disso, vídeo daquilo. Eu não construía, porque eu não tinha dinheiro para construir, não tinha dinheiro para fazer nada. Entendeu? Os primeiros vídeos vocês vão ver, nem dinheiro para fazer alguma coisa, para fazer vídeo eu tinha. Então, chegou uma hora que eu peguei e pensei assim, falei assim, gente do céu, a mulher sábia edifica a casa, a tula destrói. Eu tentando ser sábia, eu tô destruindo. Eu tô criando 2 filhos que tem uma mãe dentro de casa pra cozinhar, pra lavar, mas não tem uma mãe pra orientar, porque eu não tô podendo orientar os meus filhos, porque eu não posso conversar com os meus filhos. Como eu educo os meus filhos sem conversar com eles? Né? E por mais que eu fazia, gente, por mais que eu abrisse mão para tentar ter uma vida normal, para ter uma vida sem briga, não adiantava. Ele tirava. Gente, ele arrumava briga por causa de tudo.
Se eu falar pra vocês, se eu fizesse assim na sobrancelha, ele brigava, ele arrumava briga por tudo. Aí eu cheguei à conclusão, falei, não, eu não tô edificando, gente. Eu não tô edificando, eu tô destruindo. Eu tô destruindo. E chegou uma hora que ele começou a implicar com os meus filhos. Eu falei, eu não vou mandar os meus filhos pro pai deles por causa de homem. Eu não vou. Foi aonde eu comecei a bater de frente com ele, entendeu? Foi aonde eu parei de tentar ser a mulher sábia que edificava a casa, entendeu? E comecei a bater de frente. Não, isso daqui tá errado. Ah, tá batendo no portão, eu vou lá ver quem é. Tá chamando Idelma, não é o José? Não é José que tá chamando, tá chamando a Idelma. Ah, o que é? Tosa que você quer? Faço sim. Mesmo porque eu comecei muito a ver umas pregações que falavam sobre que Deus usou Moisés com o cajado que ele já tinha. Deus usou Davi com o estilinho que ele já tinha. Aí na pregação ainda falava assim, Deus não muda tuas armas. Deus te usa com a arma que você tem. Entendeu? Deus vai te dar prosperidade com aquilo que você tem. Aí eu ficava, Deus, você tá falando do meu banho tosa? E quando foi um dia, eu peguei e falei assim, quer saber? Isso aí Deus tá falando sobre o meu banho tosa. Eu vou voltar a fazer as minhas tosas, sim, senhor. Tá? E foi aonde eu comecei a bater de frente com ele, chamava no portão. Eu, pois não. Ah, você tosa? Toso sim. Eu toso sim. Ah, você pode fazer? Posso sim. Entendeu? Posso sim. Aí, pegava, trazia aqui, fazia. No outro dia vinha outro. Oi, você tosa? Toso sim. Foi onde eu arrumei o jardim dali da frente. Coloquei minha plaquinha no lugar do meu banho tosa. Entendeu? E comecei a bater de frente com ele. Eu vou trabalhar sim. Quando você me conheceu, eu trabalhava. Você sabia muito bem disso, tá? E você me aceitou trabalhando, por que agora você quer que eu pare de trabalhar? Por que você não foi arrumar uma mulher que não trabalhava? Entendeu? Por quê? Por que você não arrumou uma que não trabalhava? Tá? Aí foi aonde eu comecei a consertar minha casa em termos, entendeu? Financeiramente falando, que eu voltei a trabalhar e ter o que colocar no prato dos meus filhos, entendeu? E comecei a bater de frente com ele. Falei, não. Foi aonde as agressões pioraram. É aonde ele começou a passar a me enforcar, entendeu? Tentar me matar. Mas, gente, eu tentando ser a mulher sábia que edificava a casa, eu acabei dando muita autoridade para ele. Eu acabei deixando ele mandar muito na minha vida. Eu acabei deixando ele me oprimir muito. Eu acabei deixando ele fazer coisas absurdas, tentando ser a mulher sábia que edifica a casa. E hoje em dia eu vejo que eu não fui nem um pingo sábia. Porque a sabedoria, ela não está em você abaixar a cabeça pro teu marido, não. Não tá. Infelizmente, esse versículo ele é muito mal usado. Muito mal usado. O que é uma sabedoria? O que é uma sabedoria? Vai acabar que o vídeo não vai dar para me falar. Mas Salomão era sábio. A Bíblia o tempo todo vai falar que Salomão foi o rei mais sábio que existiu. E o tempo todo a Bíblia vai te dar exemplos de que ele era sábio porque ele era inteligente. Ele sabia tirar conclusões inteligentes de cada coisa. E aonde estava a minha inteligência, a minha sabedoria, se o cara não tinha emprego, eu vivia de aluguel, eu sou a única a trazer dinheiro para dentro de casa, tá? Eu deixar o cara me convencer que eu não tinha que trabalhar. Como assim, gente? Eu não estava sendo sábia, eu estava sendo burra, tola. E destruindo a minha casa, com a minha burrice e a minha tolice. Por quê? Porque se quando ele virasse e falasse, ó, a gente não vai viver de banho tosa, vamos viver da obra. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a tosar menos para ter tempo de fazer a obra. Quando a gente começar a viver da obra, eu paro com a tosa, ok? Ok. Não.
Eu fui aceitar o conselho dele, fui e pelo que o marido mandava, né? Simplesmente parei com o ganha-pão da minha casa e fui fazer o que ele queria. Entendeu? E com isso eu destruí o meu lar. Eu destruí o meu lar. Porque a sabedoria estava no seguinte: você é provedora, porque eu era provedora do meu lar. Você é provedora? Então você tem que tomar frente. Você tem que continuar trabalhando sim, porque é daí que vem o dinheiro. Entendeu? É daí que vem o dinheiro. Ah, mas não pode na varanda. Como assim não pode na varanda? O que é isso? Opressão? Quem oprime é Satanás. É Satanás que oprime, não tem Deus nisso daí não. A Bíblia inteira ela vai te falar que Satanás é opressor. Opressor. Então, se você está me oprimindo, você é o quê? Hein? Você está sendo usado por quem? Entendeu? A sabedoria estava exatamente em eu não aceitar as coisas que ele fazia. Não de eu abaixar a cabeça para ele. Tá? Eu vou ter que terminar o vídeo aqui, porque senão vai acabar nosso tempinho, tá? Então depois eu venho para outro tema. Tá bom, gente?